Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Achou aí João 10? João 10. Vamos ler do versículo 7. João 10, versículo 7. Quem achou, diga amém. Amém. Se você achou, põe-se de pé. Amém? João 10, versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas as ovelhas. Amém? Curva seu fronte. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Fica à vontade, Senhor, no nosso meio nessa manhã. Te damos total legalidade, Senhor, quando estivermos ministrando a Tua palavra. Nos cura, Deus. Nos batiza com Teu fogo, nos liberta, nos transforma, meu Rei. Nós entregamos, Senhor, a Tua igreja nas Suas mãos. Neutraliza agora, Papai, toda a artimanha de Satanás, todo espírito maligno, Deus, toda influência maligna. Nós repreendemos agora, Papai, em nome do Senhor Jesus, que seja feita a Tua vontade e o Seu querer, e assim nós oramos crendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém? Isso, dê uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Pode se sentar, pode entrar no nome dele. Aleluia. Jesus, ele está afirmando aqui, nós vemos essa afirmação, que ele é a porta das ovelhas. Capítulo depois do capítulo ao qual nós lemos de João, ou se eu não me engano está em Mateus também, no capítulo 6, Jesus, ele fala a respeito de duas portas, a porta larga e a porta estreita. Então nós vemos que para entrar no reino de Deus, nós precisamos passar por uma porta. Jesus afirma que ele é a porta das ovelhas. Então nós vemos dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Agora, por que o caminho é largo e por que o caminho é estreito? Porque a porta faz o caminho ser largo ou o caminho ser estreito. Quando a palavra de Deus está afirmando para nós que a porta que leva para a vida eterna é estreita e são poucos que entram por ela, Jesus, ele afirma isso, que a porta é estreita para estreitar o caminho. Porque o caminho, a porta ela é estreita não é para que poucos entrem, é para justamente deixar o caminho estreito. Porque se a porta for larga, certamente o caminho será largo. E Jesus fala que são muitos que entram por essa porta, porque existe mais facilidade. A palavra de Deus fala que o reino de Deus ele é conquistado à força. O reino de Deus é conquistado na batalha. Para nós de fato entrarmos dentro do propósito de Deus e ser chamados de seus filhos,
para nós de fato carregarmos aquilo que Ele disponibiliza para nós, a sua unção, o seu Espírito, nós precisamos entrar por esta porta, nós precisamos passar por este caminho, um caminho de aperfeiçoamento, porque o caminho ele é estreito. Você já deve ter ouvido essa expressão: vamos estreitar o nosso relacionamento, porque o caminho é estreito para justamente isso, estreitar o relacionamento com Cristo, com Deus. Porque a nossa vida, irmãos, a nossa vida, ela precisa ser uma vida onde nós vamos gastar com Deus, uma vida onde nós vamos perder, uma vida onde nós vamos muitas vezes sofrer, talvez a maioria das vezes, para alcançarmos um lugar onde Deus quer que nós estejamos. Nós vamos ter que passar por este caminho de sofrimento, nós vamos ter que passar por este caminho onde nós vamos ser tratados por Deus. Observa que Paulo e Silas estavam indo para um lugar de oração. E quando Paulo e Silas estavam indo para um lugar de adoração, a palavra de Deus diz que existia uma mulher que apontava para eles, dizendo: ali vai o homem de Deus. Todos os dias, quando Paulo e Silas passavam por aquele lugar, indo para a igreja para orar, aquela mulher dizia: ali vai os homens de Deus, ali vai os filhos de Deus. E Paulo se incomodou com aquilo, repreendeu aquela mulher, o espírito maligno que estava sobre ela, o espírito de adivinhação, foi expulso. E os donos daquela mulher passou a perder, passou a não ter mais lucros com as suas adivinhações. Então pegaram Paulo e Silas, levaram em praça pública, açoitaram, bateram nele, humilharam ele, colocaram ele no cárcere. Jogaram Paulo e Silas em uma prisão. E olha o sofrimento que teve, olha a dor que Paulo e Silas teve que passar, e eles suportaram. A verdade é que eles não mudaram o ambiente. A verdade é que eles não deixaram que a circunstância exterior afetasse o propósito do coração deles, o ambiente que estava dentro dele, a qual Deus criou dentro deles. Eles estavam indo para a igreja para orar, foram pegos, levados para a prisão, mas a palavra diz que próximo à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando ao Senhor. Será inevitável o caminho do sofrimento. Jesus ele declara dizendo que ele aprendeu a obediência com o sofrimento. Então o caminho ele é estreito justamente para que nós possamos estreitar um relacionamento com Deus. Paulo e Silas foi levado por um caminho estreito para subir um nível, um patamar, um lugar de relacionamento com Deus maior. No início da caminhada de Paulo, ele era apenas Saulo. Depois ele se tornou Paulo. E você vê que Paulo, ele é introduzido na igreja junto com Barnabé. Barnabé e Saulo e Paulo, eles faziam missões. Eles eram evangelistas, faziam algumas missões. E você vê que ao decorrer do tempo, esse nível foi subindo. Paulo ele foi um evangelista, ele foi um missionário, mas ele chegou ao apostolado. Por quê? Porque foram caminhos estreitos, foram caminhos, lugares onde ele teve que passar em sofrimento, para que o relacionamento íntimo com Deus aumentasse. Pastor, você quer dizer então que nós precisamos sofrer para entrarmos numa intimidade com Deus? Estou dizendo que não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que esse caminho será inevitável quando você busca um relacionamento com Deus. Quando você busca um relacionamento com o Senhor, esse caminho será inevitável. Um caminho de sofrimento. Porque as coisas não serão fáceis para nós. As coisas não vão vir de mão beijada, irmãos. Nós vamos ter que lutar. E quando recebemos aquilo que Deus nos deu,
vai existir luta, vai existir no meio do caminho pessoas querendo paralisar, tirar a nossa paz, tirar a nossa paciência, tirar a nossa fé, mas nós precisamos continuar por esse caminho, porque Jesus, ele declarou: eu sou a porta, e quem entra por mim vai entrar e vai sair, vai encontrar passagem. Glória a Deus, aleluia. Você vai ter o direito de ir e vir, ou seja, vai existir o governo de Deus sobre a sua vida. E não importa se é o deserto, não importa onde você está, não importa se o caminho é de sofrimento, Ele está governando você, Ele está levando você justamente para este lugar, para que possamos então crescer em Deus, e ter uma vida e uma experiência com Deus, num limite a qual nós ainda não experimentamos. É este lugar que Deus ele quer nos levar. Ele dá uma visão para Ezequiel sobre correntes de águas cristalinas. E ele está na margem, ele vê o altar de Deus, e águas que saíam debaixo deste altar e se tornavam um grande rio. E um anjo com um cordel dividido na mão, ele media 1000 côvados, e Ezequiel entrava para dentro dessas águas. A palavra de Deus fala que existe pelo menos aí 4 processos: águas que davam no tornozelo, águas que davam nos joelhos, água que dava no ombro, e águas que deveriam passar a nado, águas que deveriam se aprofundar. Então muitas vezes nós estamos assim, porque nós estamos passando por essa fase, por essas águas no tornozelo, no joelho, no lombo, e chegamos no limite, onde para nós já está bom. Aquela visão para Ezequiel falava e revelava os nossos dias, porque Ezequiel diz a palavra de Deus que ele voltou para a margem, ele não entrou nas águas profundas. E por que Ezequiel não entrou nas águas profundas? Porque aquelas águas não eram para os seus dias. Na verdade, aquelas águas representam o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é como um rio, irmãos. Ele não é ele que pega você, é você que pega ele. Você não é o rio que pega você, é você que entra no rio. Amém? Então, quanto mais você entra para as águas deste rio, quanto mais você entra para a presença de Deus, mais intimidade você vai ter com Ele. Só que Ezequiel, a palavra de Deus diz que ele voltou para as margens. Ele não aprofundou, ele não mergulhou, ele não nadou, diz a palavra de Deus, porque não era para os seus dias. Aquela visão cumpria os seus dias, mas falava também de um futuro. Falava dos nossos dias, do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos a unção de Deus, nós temos o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus estava sobre os profetas, estava sobre os sacerdotes. Hoje não. Hoje o Espírito de Deus está dentro de nós. Hoje nós temos o acesso livre para entrar na morada de Deus. Nós temos acesso livre para entrar na presença de Deus. Esse é o nosso direito, que foi constituído por Jesus, quando Ele se tornou a porta das ovelhas. Nós precisamos entrar neste lugar, em um lugar de mais intimidade com o Senhor, num lugar mais profundo com Ele, num lugar onde nós vamos orar mais, num lugar onde nós vamos buscar mais a face de Deus. Para quê, pastor? Para se tornar melhor do que as pessoas? Não. Para ser uma pessoa melhor, porque só o Espírito de Deus pode nos purificar, só a presença de Deus pode nos transformar, só o Espírito de Deus pode convencer você das suas mazelas, dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados. Só o Espírito Santo de Deus pode tirar toda a sua convicção. Só o Espírito Santo de Deus pode tirar todo o seu orgulho. Só o Espírito Santo de Deus pode tirar todo o seu ser para colocar a convicção dele, para colocar o ser dele em você. E esse ser e essa convicção, irmãos, se trata de nós vivermos segundo a vontade dele. O apóstolo Paulo orava pela igreja e ele dizia que haja em vós, que haja em mim, que haja em você, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Esse sentimento de servir,
esse sentimento de você se doar, esse sentimento de você se submeter. Quando perseguiram Jesus, a palavra de Deus fala que procuraram Jesus para matá-lo. Jesus se escondeu no meio da multidão. Jesus se escondeu e se escapou no meio dessa multidão e foi embora. Jesus, ele não procurava confronto direto com as pessoas. Jesus, ele confrontava, na verdade, era o pecado. Jesus, ele confrontava, na verdade, era a prática que os homens tinham. Não, ele não se levantava para lutar contra os homens. Ele sabia que era a luta dele, assim como a nossa, é contra a potestade, principados da maldade. Mas quando as pessoas falavam e se levantavam contra o reino de Deus, aí ele se levantava como um leão. Quando as pessoas se levantavam contra ele se tornava um cordeiro. Ele abaixava a cabeça, ele fugia da situação. Mas quando falava contra o reino, ele se levantava como um leão. Jesus entrou na igreja e viu o que as pessoas estavam fazendo com o reino de Deus. Ele pegou o chicote e começou a açoitar as pessoas. Começou a brigar com as pessoas. O que vocês estão fazendo com a causa do Senhor? A casa de Deus será chamada casa de oração. Nós precisamos entender o lugar a qual nós estamos, a porta pela qual você passou. Eu acredito que todos nós aqui aceitamos o Senhor Jesus. Entramos por esta porta. Agora, quando você entra pela porta, você tem um caminho a ser seguido, tem uma jornada a ser seguida. E essa jornada vai te levar para um destino. Essa jornada vai te levar para a vida eterna. Jesus, ele disse que ele era a verdade, ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, existe um caminho, e no caminho existe uma verdade para que nós possamos chegar ao nosso destino, que é a vida eterna. Existe um lugar ao qual nós devemos trilhar, e quando nós estamos no caminho, nós estamos sendo aperfeiçoados por Ele. Quando você aceita o Senhor Jesus, Ele te justifica. Toda cédula de dívida contra você já foi riscada, foi apagada, foi anulada. Só que existe agora um caminho de aperfeiçoamento. Existe um lugar de aperfeiçoamento nas nossas vidas. Quando você aceita o Senhor, Ele te justifica. Agora, existe um caminho de aperfeiçoamento. Abra sua Bíblia comigo. Em Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Coríntios, capítulo 1, e o versículo 2 diz assim: Paulo estava falando com a igreja de Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus e os chamados para serem santos. Amém? Observa que ele fala aos santificados em Cristo Jesus. Fala do passado, aos santificados. Fala de algo que está no passado. Quando você recebeu o Senhor Jesus, você foi santificado. Isso já aconteceu na sua vida. Agora, ele fala aos chamados a serem santos. Está falando de uma santidade que está por vir. Está falando de uma santidade que será aperfeiçoada em nossas vidas. Esse é um processo de santificação. Quando você entra na porta estreita, irmãos, ela é estreita justamente para estreitar o relacionamento, como nós já declaramos, para que exista uma santificação na sua vida, para que exista uma purificação na sua vida.
santificação significa purificar. Quando você se purifica, quando você aceita a purificação de Deus na sua vida, você está sendo limpo, você está sendo regenerado, transformado à imagem de Deus. A pergunta é, quando você olha no espelho, você vê você ou você vê a Cristo? Tiago ele vai falar para nós quando nós lemos, estudamos a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, é como se você olhasse para um espelho que vai refletir a sua própria imagem. Quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, mas não está praticando a Bíblia, é como você olhar para um espelho que vai refletir a sua própria imagem. Porque a palavra de Deus tem esse poder de mostrar para você quem você é, mostrar as suas mazelas, mostrar os seus pecados, mostrar onde você precisa ser aperfeiçoado. Mas quando nós olhamos para o espelho, estamos praticando a mensagem, estamos praticando a palavra, nós estamos vivendo as boas novas, nós olhamos para o espelho e vemos a imagem do Senhor. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Nós vamos ser um espelho que vai refletir a imagem, a glória de Deus. Nós temos esse poder, nós temos essa graça sobre as nossas vidas. Só que existe uma condição para isso. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e obedecê-la. Nós precisamos estudar a palavra de Deus e vivê-la. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e fazer que ela seja vida em nós. A palavra de Deus ela só é vida quando ela está sendo vivida por você. A palavra de Deus só tem vigor, a palavra de Deus só tem força quando você vive a palavra de Deus. Então as pessoas vão olhar para você, as pessoas vão olhar para nós e vai enxergar a palavra de Deus em nós. Então a palavra de Deus vai poder ter vida sobre aquela pessoa. Então a palavra de Deus vai poder ter força sobre aquela pessoa. Não basta vir apenas para a igreja, não basta apenas congregar. Não, irmãos, nós precisamos viver a palavra do Senhor. Essa palavra, como diz o apóstolo Paulo, ela deve ser carta viva em nossas vidas. Essa palavra, ela precisa se tornar uma carta viva em nós. Como igreja e ministério, deixa o tempo passar, demora? Não, já foi. Nós como ministério, como igreja, nós não temos costume, quando alguém se desliga do nosso ministério, vai para outra igreja, dar uma carta. Ao menos que a pessoa peça. Por quê? Porque não adianta uma carta de recomendação se ela não for a própria recomendação. Então, pessoas podem vir de outros ministérios, pastores de outros lugares, membros de outros lugares, trazer suas cartas. Para mim, aquilo não vai ter nenhum valor. Não desmerecendo a pessoa ou quem enviou, mas sabendo que o que está na carta, aquela pessoa precisa viver. Ou seja, nós devemos ser a carta viva. É um relacionamento. Nós precisamos expressar o que a palavra de Deus nos ensina. Nosso comportamento de vida. Isaías ele vai profetizar a respeito do caminho. E a palavra de Deus fala lá no capítulo 35, versículo 8. Haverá um grande caminho. Haverá uma grande estrada. Um caminho que será chamado um caminho de santidade. Um caminho que vai ser chamado de caminho de santidade. Só os puros poderão entrar por ela. Os impuros não entrarão. Só aqueles que foram santificados e purificados por Deus podem entrar nesse caminho.
Agora, quando você é purificado, santificado por Deus, significa que você é perfeito? Não. O aperfeiçoamento vai vir dentro do caminho. O aperfeiçoamento vai vir num relacionamento com Deus. João capítulo 1 de João capítulo 2, versículo 6, a palavra de Deus vai dizer: aquele que afirma que pertence a Deus, aquele que afirma que pertence ou que permanece nele, deve andar como ele andou. Está falando a respeito de Jesus. Quem declara que permanece nele, que está em Deus, deve andar como ele andou. Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. E aquele que está ligado em mim e não dar fruto, o fruto fala justamente da nossa caminhada. Observe que Jesus declara: aquele que está em mim e não der fruto. Às vezes nós podemos estar ligados na videira, mas não dando fruto. Está ligado na videira, mas não andando no caminho de aperfeiçoamento. Porque o caminho de aperfeiçoamento, como eu disse, não significa ser perfeito, mas significa você receber de Deus instruções para andar no caminho de santidade, para no caminho de aperfeiçoamento. Jesus ele fala que até mesmo aqueles que estão ligados a Ele e dar fruto será podado, será cortado. Sempre nós vamos precisar de um tratamento de Deus. Nossa vida em si, nós precisamos de um tratamento em Deus. Eu e você precisamos desse tratamento. Nós precisamos andar nesse caminho de santidade. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. A vida de um cristão está definida em 3 processos. A porta, o caminho e a vida. A vida de um cristão está definida nesses 3 processos: porta, caminho e vida. O que significa a porta? A porta significa graça. A porta, João, ele ouviu uma voz dos céus e ele viu Deus falar com ele, e Deus falou: coloquei uma porta aberta diante de ti. E João entrou pela porta. A porta significa graça. A porta significa redenção. A porta significa que nós somos alcançados pelo favor de Deus, um favor imerecido. Caminho significa aperfeiçoamento. Nós vamos andar por esse caminho de aperfeiçoamento. E vida. Vida significa o alvo. Foi isso que Jesus declara no capítulo 6 de Mateus, versículo 12. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por elas. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidados com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Então Jesus ele define aqui o caminho, ele define a porta, ele define o caminho e ele define o alvo. De qualquer forma você vai entrar por uma porta. Ou você vai entrar pela porta da graça, que vai te levar para um caminho de aperfeiçoamento, para que você chegue ao seu alvo. Ou você vai entrar pela porta de condenação, um caminho largo que vai te levar para uma vida eterna distante de Deus. Sabe por que o inferno é o inferno? Não é porque o diabo está lá. O inferno é o inferno porque
não tem a presença de Deus. Porque não tem a presença do Senhor. Por isso que é o inferno. Porque o diabo, a palavra de Deus fala que ele habita até nas regiões celestiais. Ele habita até nos lugares altos. Na verdade, as potestades, os principados de uma região ficam no alto. Para você entender um pouquinho melhor o mundo espiritual, eles estão em diversos lugares. Mas aqui não é o inferno, por quê? Porque a presença de Deus está aqui. E nós precisamos entender que nós devemos estar num ambiente de aperfeiçoamento. Como a palavra de Deus diz, o diabo veio para matar, para roubar. Mas eu vim para dar vida em plenitude. Em outras traduções, a palavra de Deus fala em abundância. Ele veio para dar a plenitude dos céus, a plenitude de Deus para nós. O diabo, ele quer roubar isso. O que você tem que o diabo pode roubar? O que você tem de tão especial assim que o diabo está interessado? Naturalmente, irmãos, falando de um ponto de vista natural, nós não temos nada que ele possa desejar ou querer. Mas espiritualmente você tem algo que ele disputa desde o início lá nos céus, que é o lugar de Deus. O que ele disputa é o lugar de Deus na sua vida. O que ele quer é o lugar de Deus na sua vida. É isso que o diabo está tentando roubar. Ele quer roubar o lugar de Deus na sua vida. O pecado não começou na raça humana. O pecado não começou com a humanidade. O pecado começou quando Lúcifer quis tomar o lugar de Deus. E não contente porque não conseguiu tomar o trono de Deus, agora ele quer tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Ele quer tomar o primeiro lugar de Deus nas nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus fala: eu honro aqueles que me honram e desprezo aqueles que me desprezam. A palavra de Deus fala que ele está honrando aquele que coloca Deus em primeiro lugar. Existe honra para nós, existe sim uma vida de abundância para nós, uma vida do céu, a plenitude de Deus em nossas vidas. E essa é uma vida de abundância, uma vida de honra para nós. E a palavra de Deus fala quando você honra o Senhor, quando você busca a Deus, quando você põe Ele em primeiro lugar na sua vida. Então, acrescentado em nossas vidas. Talvez esse contexto para você, talvez esse contexto para alguns de nós pode nos influenciar de uma forma errada. Porque buscar o reino de Deus e a sua justiça é priorizar valores e não abandonar responsabilidades. Porque alguns podem até dizer: eu vou buscar Deus em primeiro lugar e deixar o trabalho, deixar as suas responsabilidades. Irmãos, quando Deus colocou Adão no jardim, ele tinha dois propósitos. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, ele tinha duas responsabilidades, diz a palavra de Deus, que era guardar e cultivar o jardim. Fala de você proteger e fala de você trabalhar. Adão tinha a responsabilidade de cultivar a terra, de lavrar a terra e de proteger aquele jardim. Deus deu trabalho para Adão. Por quê? Porque Deus, ele não vai usar ninguém desocupado. Deus nunca vai usar, na Bíblia, todos os personagens da Bíblia, todos os homens de Deus na Bíblia, eles tinham responsabilidades. Eles estavam ocupados com alguma coisa. Gideão estava malhando trigo no lagar e foi chamado. Neemias estava no palácio do rei.
Pedro estava pescando. Todos os homens que Deus chamou na Bíblia tinha responsabilidade, tinha trabalho. O trabalho na nossa vida está no pacote de Deus. Agora, o que Deus está falando para buscar o seu reino e a sua justiça são valores que nós precisamos pôr acima de Deus, acima de nossas responsabilidades, tem que estar em Deus. E essas demais coisas serão acrescentadas com o trabalho que nós temos, com a responsabilidade que nós temos. Essas coisas serão acrescentadas. Nunca vai faltar nada para você. Quando você vive debaixo da vontade de Deus, quando você entra pela porta do Senhor. Ele disse isso, ele falou isso para nós. Nós lemos isso. Ele é a porta das ovelhas, e quem entra por ele vai sair, vai entrar, vai sair, vai encontrar pastagem. Vai ter o que você, vai ter para você o sustento. Nós teremos o sustento, mas o que nós precisamos entender é priorizar. Hoje, na manhã de Santa Ceia, nós vamos tomar da ceia, nós vamos comer do pão, nós vamos beber do cálice, nós vamos fazer isso em memória do Senhor. Quando nós praticamos essa simbologia, nós estamos declarando profeticamente que Ele vai voltar. Nós estamos anunciando que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quando você toma a ceia, quando você bebe o vinho, come o pão, você está assinando um contrato dizendo: eu estou esperando meu noivo. Antes de Jesus ser levado para a cruz, na noite que ele foi traído, ele ceiou com seus discípulos. Ele disse: nunca mais vou beber da ceia, nunca mais vou comer do pão, nunca mais vou beber do vinho, nunca mais vou me alimentar até que eu volte para buscar vocês. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava reivindicando o direito dele. Jesus está reivindicando algo que é dele. Sabe como aquelas pessoas que fazem greve de fome para reivindicar alguma coisa, para que alguém se sensibilize? É mais ou menos isso. Jesus está reivindicando nós, porque Ele nos comprou com sangue, Ele nos comprou com um bom preço, e Ele disse: façam isso em memória de mim, até que eu venha te buscar. É um contrato, é uma aliança que você faz. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Que essa manhã seja uma manhã de reflexão em nossas vidas. Nós possamos entender o lugar onde nós estamos, a porta a qual nós passamos e a responsabilidade que nós temos no caminho. E a responsabilidade que nós temos no ministério, na chamada que Deus nos deu, a responsabilidade que temos não apenas no ministério, mas também na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, no nosso processo de crescimento. Amém? Quero que você se ponha de pé. Nós vamos fazer uma oração. Vamos louvar mais uma canção. Queria chamar a irmã Miriam para louvar. Irmã, faz aquela canção da água bem bonita. Né? A irmã fica, a irmã também, né? Se